Há muitos tipos de cristãos neste mundo. Há aqueles cuja fé é como uma vela tremeluzente, prestes a se apagar com o menor vento da adversidade. Eles vivem uma vida de rotina religiosa, sem poder, sem impacto, sem calor. E há aqueles, poucos é verdade, mas preciosos, que Deus tomou para si e transformou em tochas vivas, que ardem com um fogo que não é deste mundo. Leonard Ravenhill, o homem que foi chamado de o profeta do avivamento do século XX, entendeu o segredo desse poder. Ele não olhava para os grandes estádios cheios ou para as estatísticas da igreja. Ele olhava para o coração do homem a sós com Deus e dizia: o avivamento não começa na multidão, começa no secreto. Deus acende um homem escondido, antes de usar esse homem para incendiar uma geração inteira. Hoje você não vai ouvir sobre estratégias de crescimento de igreja ou sobre como se sentir melhor consigo mesmo. Você vai descobrir o fogo que Deus acende no secreto. Um fogo santo que não nasce na emoção de um culto de domingo à noite. Não nasce no palco sob os holofotes. Não nasce na histeria coletiva. Ele nasce no silêncio do quarto fechado, no chão molhado de lágrimas de uma alma quebrada, no clamor desesperado de um coração que diz: Senhor, prefiro morrer a viver mais um dia sem a Tua presença manifesta. Como um ato profético sobre sua própria vida, escreva agora nos comentários: Senhor, acende Teu fogo no meu secreto. Amados, olhem para essa igreja de hoje. Nós vivemos na era mais paradoxal da história cristã. Somos a geração mais iluminada tecnologicamente, com acesso a todo tipo de conhecimento bíblico na ponta dos dedos. E, no entanto, somos a geração mais apagada espiritualmente que o mundo já viu. Temos recursos financeiros que os apóstolos nunca sonharam. Temos eventos grandiosos, conferências internacionais, plataformas digitais que alcançam milhões. Mas onde está o fogo? Onde está o poder que faz os demônios tremerem? Onde está a unção que quebra o coração endurecido do pecador? Falta-nos fogo, porque nos faltam lágrimas de intercessão. Falta-nos temor do Deus Santo. Falta-nos a busca apaixonada pela santidade. Nossas igrejas estão cheias de pessoas, mas nossos altares de oração estão vazios. Nossos cultos são longos e programados até o último segundo, mas nossas orações privadas são curtas, secas e sem vida. A música é alta e profissional, mas o coração da igreja está silencioso diante de Deus. Jesus nos advertiu com uma clareza aterradora: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E, no entanto, a tragédia é que a igreja moderna tenta fazer tudo: evangelizar, discipular, adorar, na força da carne, sem a dependência total dele. Deus não está procurando homens com grandes talentos, oratória impecável ou diplomas teológicos. Deus está procurando homens com fogo no coração. Mas esse fogo, meus irmãos, só nasce e só se mantém aceso no lugar secreto da oração. Você diz que quer o fogo de Deus, você canta sobre ele, ora por ele, mas você precisa entender o preço. Deus não acende seu fogo santo sobre a carne viva, sobre a vontade própria, sobre o ego não crucificado. O fogo do altar no Antigo Testamento só descia depois que a vítima estava morta, cortada em pedaços e colocada em ordem sobre a lenha. Deus acende fogo somente sobre o altar da rendição total. O fogo de Deus nunca cai sobre quem se entrega pela metade, sobre quem quer servir a Deus e ao mundo, sobre quem quer o poder sem a renúncia. Nunca. O altar do seu coração precisa estar preparado. O sacrifício, que é você mesmo, sua vida, seus sonhos, seus pecados, seu futuro, precisa estar sobre ele. É necessário quebrantamento profundo. É necessária uma entrega sem reservas, uma rendição incondicional à soberania de Deus. Quando o coração é verdadeiramente colocado no altar, sem segurar nada para si,
Deus não demora a responder. Ele coloca o fogo. Foi assim com Abraão no Monte Moriá. Foi assim com Elias no Monte Carmelo. Foi assim com os 120 discípulos no cenáculo em Jerusalém. O fogo não é para os curiosos, para os que buscam uma nova experiência emocional. O fogo é para os rendidos, para os que morreram para si mesmos, para que Cristo possa viver neles. Não se enganem, o fogo de Deus nunca, jamais cai sobre um coração orgulhoso e autossuficiente. O orgulho é o extintor do espírito. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir vergonha por ter sido pego no pecado. Não é o remorso de Judas que leva à morte. O arrependimento bíblico, metanoia, é uma mudança radical de mente, um ódio santo pelo pecado e um retorno completo para Deus. É o convite para o fogo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabia disso quando clamou após seu terrível pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Ele não pediu para ser restaurado ao trono, mas para ter um coração limpo. O arrependimento genuíno quebra o chão duro do coração, revolve a terra seca da nossa alma. E onde o coração se quebra em humildade, Deus tem prazer em derramar seu fogo curador e purificador. O avivamento verdadeiro não começa com gritos de júbilo ou danças, começa com choro pelo pecado, começa com joelhos dobrados em confissão, começa com um coração que clama desesperadamente: Senhor, eu sou o problema, muda-me, custe o que custar. Onde há esse tipo de arrependimento sincero, Deus infalivelmente acende sua chama. Oração comum, feita de frases decoradas e sem paixão, não traz fogo. Oração curta, feita às pressas antes de dormir, não traz fogo. Oração preguiçosa, que não custa nada ao corpo ou à alma, não traz fogo. O fogo vem através da oração que luta como Jacó lutou com o anjo. A oração que insiste como a viúva importuna. A oração que não desiste até obter a resposta, como Elias no Carmelo. Jesus, o próprio Filho de Deus, orou no Getsêmani com tal agonia e intensidade que seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou 7 vezes, com o rosto entre os joelhos, até que seu servo viu a pequena nuvem que anunciava a grande chuva. Os discípulos, homens comuns e falhos, oraram por 10 dias em unidade no cenáculo, até que o Espírito Santo foi derramado como línguas de fogo. A Bíblia nos ordena: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. O fogo não vem para quem dá uma batidinha educada na porta do céu e vai embora se não for atendido imediatamente. Ele vem para quem bate e continua batendo e esmurra a porta da graça até que o céu se abra e a resposta desça. No lugar secreto, essa oração persistente transforma o coração do homem, e um coração transformado por Deus transforma o destino de nações. O fogo de Deus não é um brinquedo espiritual, não é uma decoração para tornar nossos cultos mais animados. O nosso Deus é um fogo consumidor. E Ele é santo, santo, santo. E esse fogo só desce e só cresce sobre vidas que buscam ativamente a santidade. A Escritura é clara e inegociável. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Santidade não é uma lista de regras religiosas que você segue para parecer justo. Não é a aparência externa das suas roupas ou o tom da sua voz. Não é se isolar do mundo em um mosteiro. Santidade é a separação para Deus. É amar apaixonadamente o que Deus ama, a justiça, a verdade, a pureza, as almas perdidas, e odiar com todas as forças o que Deus odeia, o pecado, a hipocrisia, a mornidão, o orgulho. Sem santidade, você pode cantar no coral com a voz mais linda, mas não queima com o fogo do Espírito. Pode pular e dançar no culto, mas sua vida não transforma ninguém.
pode conhecer as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, mas não carrega a presença manifesta de Deus. A santidade, e nada menos que ela, é o combustível do fogo divino. Compreendam este princípio espiritual imutável. Deus não derrama seu precioso fogo sobre rebeldes espirituais. O Espírito Santo é o espírito de obediência. A Bíblia declara em Atos: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Observem bem, o Espírito e com ele o fogo não é dado primariamente aos que choram, aos que sentem grandes emoções ou aos que têm muito conhecimento teológico. Ele é dado aos que obedecem. A obediência instantânea e inquestionável à palavra de Deus e à voz do Espírito é o que protege a chama. O pecado, a desobediência, a contemporização com o mundo agem como água fria sobre o fogo de Deus. O cristão que quer viver incendiado, que não quer ser apenas uma brasa que logo se apaga, precisa ter esta oração nos lábios e no coração a cada momento. Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita na minha vida, todos os dias, em todas as decisões, em todas as áreas. O caminho da obediência irrestrita é o único caminho para manter a chama ardendo constantemente. Haverá avivamento genuíno quando houver uma fome desesperada em nossos corações. Mas fome de quê? Não fome por mais bênçãos materiais, não fome por mais milagres espetaculares, não fome por fama ou reconhecimento ministerial, mas uma fome insaciável pela própria presença de Deus. Moisés, o homem que falava com Deus face a face, entendeu isso como ninguém. Quando Deus ofereceu enviar um anjo para guiar o povo, mas sem a sua presença pessoal, Moisés clamou: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Para ele, a terra prometida, com todo o leite e mel, era um deserto sem a presença manifesta de Deus. Esse é o clamor que nasce no lugar secreto. Esse é o clamor que Deus não pode ignorar. Esse é o clamor que acende o fogo. Deus se derrama totalmente, sem reservas, sobre aqueles que o desejam totalmente, acima de tudo e de todos. A maior marca de um avivamento verdadeiro não é a emoção das pessoas, mas a consciência avassaladora da santidade e da presença de Deus no meio do seu povo. Não se enganem, Deus nunca acende o fogo do avivamento em alguém apenas para que essa pessoa desfrute de experiências espirituais privadas. O fogo é para ser espalhado. Deus acende um homem no secreto para que, através dele, outros sejam queimados pela mesma chama. O fogo que é gerado na intimidade com Deus inevitavelmente cria um impacto público. Foi assim com João Batista. Ele era uma voz clamando no deserto, longe dos centros de poder religioso, uma chama escondida. Mas seu fogo era tão intenso que abalou toda a nação de Israel, e as multidões saíam ao deserto para ouvi-lo. Foi assim com os discípulos. Eles estavam trancados no cenáculo, escondidos por medo dos judeus. Mas quando o fogo desceu, eles saíram e, em uma geração, incendiaram o mundo conhecido com o Evangelho. Foi assim com homens e mulheres que eu vi com meus próprios olhos. Pessoas sem fama, sem títulos, sem recursos, mas que carregavam o fogo da eternidade em seus ossos, porque haviam estado com Deus no monte. Se você realmente queimar com o fogo de Deus, é impossível que os que estão ao seu redor permaneçam dormindo. Eles despertarão, ou para a salvação, ou para o juízo. Amados irmãos, permitam-me concluir com o peso da eternidade sobre cada palavra. O Deus Todo-Poderoso, o mesmo que respondeu com fogo no Carmelo, o mesmo que derramou o Espírito no Pentecostes, está, neste exato momento, percorrendo a terra. Ele está buscando alguém. Não alguém perfeito, não alguém talentoso, mas alguém disposto a pagar o preço de ser acendido no secreto. E esse alguém pode ser você. Sim, você.
com todas as suas falhas e fraquezas. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, se você percebe com dor a frieza da sua própria alma, se você deseja mais do que a própria vida, esse fogo que transforma, queima a escória do pecado e purifica para o serviço, então, obedeça ao chamado agora mesmo. Inscreva-se neste canal, não como um ato digital vazio, mas como um compromisso de continuar expondo sua alma a palavras que despertam e confrontam, em vez de apenas entreter. Deixe seu like como um testemunho público diante dos homens e dos anjos de que você não se conforma com a mornidão. Eu quero o fogo de Deus, custe o que custar. E clame agora nos comentários, como uma oração que sobe ao trono da graça. Senhor, acende teu fogo no meu secreto e faz de mim uma sarça ardente. E agora, como um ato de fé e obediência à grande comissão, compartilhe este sermão com 3 pessoas que o Espírito Santo colocar em sua mente, pessoas que precisam desesperadamente despertar espiritualmente. Quando você compartilha esta mensagem, você não está apenas enviando um vídeo, você está enviando uma centelha do fogo de Deus que pode incendiar outra vida para a eternidade. Que o Espírito Santo te visite no lugar secreto como nunca antes. Que Cristo Jesus acenda sua chama inextinguível dentro do seu ser. E que o Pai te transforme em uma tocha viva para iluminar e incendiar esta geração nas trevas. Amém e amém.